dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Deus venha tomar e inundar os nossos corações a cada dia, a cada manhã. Hoje é quarta-feira, desfrute deste dia na presença de Deus. Desfrute da alegria de saber que você é amado pelo Senhor. Alegria de saber que você está cuidado, protegido pelo Senhor nosso Deus. Há um Deus que cuida de você, há um Deus que te protege. Nós estamos meditando na história de Davi nos últimos dias, Quase um mês já de devocional, meditando cada dia um pouquinho na história do rei Davi. E nós vemos que Davi passou por muitas perseguições, muitas situações difíceis. Ele teve grandes acertos e também teve grandes erros na sua vida. Porém, Davi tinha uma coisa interessante, ele tinha um coração arrependido e um coração humilde diante de Deus. Nós vimos que ele foi perseguido inclusive pelo seu filho, mas não se agradou da morte do seu filho. Nós vimos isso nos últimos episódios aqui. E depois que Davi voltou a Jerusalém e foi de novo colocado sobre ele o trono de Israel, nós vemos Davi passando por algumas outras tribulações, alguns outros inimigos se levantando contra ele, tentando derrubar o seu reino, guerras e situações em que em todas elas Deus guardou Davi. Guardou Davi conforme a promessa que o próprio Deus havia feito. E aí nós vemos no capítulo 22 de 2 Samuel uma bela canção, uma linda música que Davi eleva ao Senhor. Diz assim, 2 Samuel capítulo 22, então falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. No dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Olha só, aqui Davi então, depois de ter vencido todos os obstáculos, ele eleva uma canção, uma oração a Deus, que é uma canção, e disse, versículo 2, o Senhor é a minha rocha, a minha cidade protegida, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, clamei o Senhor, clamei o meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque Ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador, dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamentos de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar de suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou.
Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos eu não me desviei. Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribui-me o Senhor, segundo a minha justiça, segundo a minha pureza, segundo os meus olhos, para com o benigno te mostras, para com o íntegro também és íntegro. Com o puro te mostras, com o perverso és inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os arrogantes, os altivos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama a luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não os respondeu. Então os moí como pó da terra, os esmaguei como a lama das ruas, os amassei. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me tirou de entre os meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores a teu nome. É Ele quem te dá grandes vitórias. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi
e com a sua posteridade para sempre. Oh, aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Deus, um Deus que dá vitória, um Deus que supre, um Deus que luta as nossas guerras. É interessante que Davi foi o mais poderoso rei que houve naquela região naquele tempo. É interessante que Davi se tornou poderoso, conquistou nações e reinos. Davi se tornou um grande rei com grande poder, mas aqui neste cântico ele dá toda a honra a Deus. Ele diz: olha, não fui eu que fiz isso, foi Deus. Não fui eu que conquistei, foi Deus. Não fui eu que fui poderoso, foi Deus. E quando ele fala até mesmo das suas mãos preparadas para a batalha, ele diz: foi Deus quem preparou as minhas mãos. Os meus pés, foi Deus que protegeu os meus pés. Ele está dando honras a Deus em tudo. Naquela época as batalhas eram batalhas físicas. Aqui nós estamos falando de um reino físico, mas todas essas verdades se estabelecem para nós de uma forma espiritual, para nós que somos igreja, porque Jesus deixou bem claro que a nossa batalha não é contra carne e sangue. Pelo contrário, devemos virar a face, ao nosso inimigo, ao nosso próximo. Devemos virar a outra face e nos dispor a sofrer fisicamente, mas devemos sim lutar uma guerra espiritual. Eu vejo essa batalha de uma forma espiritual. Lembre de Paulo e Silas na prisão. Lembre de Pedro e João na prisão. Lembre dos apóstolos na prisão, quando eles oravam. A luta deles não era contra homens, mas era contra os demônios. Quando eles oravam na prisão e cantavam na prisão, Deus abalava estruturas, Deus abria portas, Deus enviava anjos. Nada pôde deter os homens de Deus que lutavam a boa luta, o bom combate espiritual. Mas que eu e você também possamos aprender uma outra lição. Quando encontrarmos sucesso na vida, quando encontrarmos bom êxito, quando tivermos bênçãos em nossa vida, que possamos lembrar de quem veio a bênção, que possamos dar a honra a quem de fato merece honra, que é Deus. Tudo vem dele, tudo é para Ele. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é santo, Ele é digno, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Não há outro Deus igual a Ele. Ele é a nossa vitória, é a nossa proteção. Inclusive as habilidades que temos, foi Deus que nos deu. Que possamos render glórias a Ele, que a nossa vida seja de louvor e gratidão ao Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, queremos render ao Senhor graças. Obrigado por cada bênção alcançada, por cada milagre, por cada provisão. Obrigado, Senhor, porque Tu cuida de nós. E hoje, Senhor, colocamos diante de Ti Satanás e seus demônios, os inimigos da nossa alma, e dizemos: peleja, Senhor, por nós. Expulsa o inimigo da nossa vida, expulsa as trevas da nossa vida. Desce, Senhor, com Teu furor à terra e traz o Teu reino. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Oh Deus, nós pedimos hoje: estende a Tua mão de poder e cura o enfermo, liberta o cativo, transforma a vida do oprimido. Dá, Senhor, sorte, dá bênção a cada homem e mulher que está conosco hoje aqui, ouvindo o devocional, que cada amigo cresça na comunhão contigo. Que possamos, Senhor, experimentar da Tua bênção. Possamos, Senhor, experimentar de tudo que o Senhor sonhou para nós. É isso que pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo, que Deus abençoe você. Um grande abraço e até amanhã no nosso devocional de fé.